Imagina a seguinte situação: sua empresa teve lucro, você decidiu não retirar esse dinheiro para consumo pessoal, inclusive pela tributação dos dividendos. Então você não recebeu nenhum centavo na sua conta bancária. E ainda assim alguém diz que você deve pagar imposto como se tivesse recebido dividendos. Parece um absurdo? Então, exatamente essa discussão começou a surgir após a aprovação da Lei 15.270 de 2025, a chamada Lei das Altas Rendas. Eu sou Bata Simões, eu sou pós-doutor em Direito Tributário e tenho décadas de experiência com a tributação nacional e, inclusive, internacional. E no vídeo de hoje eu vou explicar uma questão que pode impactar diretamente as holdings familiares, as empresas operacionais, grupos econômicos e qualquer empresário que utilize a capitalização de lucros como estratégia de crescimento e fortalecimento patrimonial. Pergunta central é muito simples. Quando uma empresa utiliza os lucros acumulados para aumentar o próprio capital social, existe distribuição de dividendos? E se não existe distribuição, pode haver incidência do novo imposto criado pela Lei 15.270? Essa discussão ela parece ser técnica, mas ela envolve bilhões de reais e pode afetar milhares de empresas brasileiras. Então já deixa o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com empresários, contadores, advogados e sócios de empresas familiares, porque este tema certamente estará presente em fiscalizações, consultas tributárias e futuras discussões judiciais. Vamos entender o que realmente está acontecendo. A Lei 15.270 de 2025 trouxe de volta ao centro do debate um assunto que estava praticamente encerrado desde 1995. Como todos sabem, a tributação dos lucros distribuídos aos sócios pessoas físicas. Por quê? Durante décadas, os dividendos distribuídos no Brasil permaneceram isentos. Com a nova legislação, passou a existir a incidência de imposto de renda retido na fonte em determinadas situações, especialmente quando os valores distribuídos ultrapassam determinados limites previstos em lei. E foi justamente nesse contexto que surgiu uma preocupação relevante. Alguns intérpretes passaram a questionar se a incorporação de lucros ao capital social poderia ser considerada uma forma de distribuição tributável. Para responder essa pergunta, nós precisamos entender uma distinção fundamental que muitas vezes é ignorada no direito. Lucro e dividendo não são a mesma coisa. Lucro é o resultado positivo obtido pela empresa. Enquanto permanece dentro da sociedade, esse lucro continua pertencendo ao patrimônio da pessoa jurídica. Já o dividendo surge apenas quando existe uma deliberação societária destinando parte desse lucro que eu acabei de comentar ao sócio. Em outras palavras, primeiro existe o lucro, depois existe uma decisão societária e somente então nasce o dividendo. Essa diferença ela parece simples, mas ela possui enorme relevância tributária. Quando a empresa distribui dividendos, existe uma transferência patrimonial da pessoa jurídica para a pessoa física. Quando a empresa incorpora lucros ao capital social, a situação é completamente diferente. O dinheiro continua dentro da própria empresa, vocês entendem? Não existe saída de recursos, não existe nenhum pagamento, não existe um crédito em favor do sócio, não existe uma transferência financeira. O que ocorre é apenas uma reorganização interna do patrimônio líquido. Os valores deixam de estar registrados em contas de lucros acumulados ou reservas e passam a compor efetivamente o capital social da empresa. Isso aqui que eu estou falando é diferente, por exemplo, de uma AFAC, que é um adiantamento futuro para aumento de capital, que geralmente o sócio vai lá e faz uma AFAC para que isso reflita no capital social da empresa. Geralmente as AFACs têm como característica não serem revogáveis, elas são irretratáveis, né? Mas nas AFACs você está efetivamente saindo o dinheiro do sócio e indo para a empresa. Nesse caso aqui, o que eu estou comentando é aquele lucro que está acumulado, ao invés de você distribuir como dividendo, você simplesmente opta por incorporar no capital social da empresa, incorporar na empresa. Então, na prática, o patrimônio continua sempre dentro da pessoa jurídica. E aqui surge um dos pontos mais importantes deste debate. Veja, o artigo 43 do CTN determina que o imposto de renda somente pode incidir quando existir disponibilidade
clássica essa, né? Eu lembro da minha época de especialização, disponibilidade econômica ou jurídica da renda. Mas qual disponibilidade econômica existe quando o dinheiro continua dentro da empresa? E outra, qual disponibilidade jurídica existe quando o sócio não pode utilizar livremente esses recursos? Essa é justamente a fragilidade, na minha opinião, da tese que pretende tributar a capitalização dos lucros. E o próprio ordenamento jurídico brasileiro reforça essa conclusão. Existe uma norma específica prevendo que os aumentos de capital mediante incorporação de lucros ou reservas não sofrem tributação pelo imposto de renda. E mais do que isso, a legislação também entende esse tratamento aos próprios sócios, beneficiários das cotas ou ações resultantes do aumento de capital. Ou seja, nós estamos diante de uma regra legal expressa que historicamente sempre afastou a tributação nessa hipótese. Outro aspecto relevante é o próprio significado do verbo empregar, utilizado pela nova legislação. Em matéria tributária, esse verbo tradicionalmente é utilizado para situações em que determinado valor devido ao contribuinte é utilizado em seu benefício, sem necessariamente haver pagamento em dinheiro. Por exemplo, dá um exemplo, Bato, quando o valor é usado para quitar uma obrigação do beneficiário, por exemplo. Mas mesmo nessas hipóteses, existe um elemento essencial: o valor já pertence ao beneficiário. Então existe uma disponibilidade prévia. Na incorporação de lucros ao capital social, isso não acontece. O lucro continua dentro da pessoa jurídica. Não há uma passagem prévia pela esfera patrimonial do sócio. Não existe um crédito individualizado. Não existe disponibilidade. E sem disponibilidade, não existe fato gerador do imposto de renda. Além da questão jurídica, existe também uma discussão econômica extremamente relevante. Qual é o interesse do Estado quando uma empresa decide reinvestir seus resultados? Em teoria, o interesse deveria ser, na minha opinião, estimular esse comportamento, porque as empresas que reinvestem tendem a crescer, contratar mais funcionários, aumentar a sua capacidade produtiva, gerar mais riqueza e, de uma certa forma, aumentar a arrecadação. Tributar a capitalização de lucros significa criar um desincentivo justamente por quem opta por fortalecer a própria empresa. Por isso, essa interpretação gera tanta preocupação entre empresários e especialistas. Naturalmente, isso não significa que o tema esteja encerrado, né? Como sempre no Brasil, veremos manifestações da Receita Federal, consultas tributárias, até talvez autuações e discussões no CARF e no Poder Judiciário. Mas, sob o ponto de vista técnico, existem argumentos extremamente robustos para sustentar que a simples incorporação de lucros ao capital social não se enquadra na hipótese de incidência dessa nova tributação. E esse é um excelente exemplo, pessoal, de algo que eu sempre digo aos meus clientes e alunos. Planejamento tributário não é apenas encontrar oportunidades de economia fiscal. Planejamento tributário é compreender profundamente como as normas se relacionam e quais são os limites constitucionais da tributação. Muitas vezes, a maior economia não está em criar estruturas complexas, está em compreender corretamente aquilo que a própria lei permite. Por isso que empresários, investidores e famílias empresárias precisam acompanhar de perto a evolução dessas discussões, porque uma interpretação equivocada pode gerar, sem dúvida, autuações milionárias. Mas uma interpretação correta pode representar segurança jurídica e preservação patrimonial. Se você possui holding familiar, empresa operacional, estrutura patrimonial relevante, esse é o momento ideal para você revisar sua estratégia de distribuição de lucros, capitalização e reorganização societária. O cenário tributário brasileiro está mudando e mudando muito rápido, e quem se antecipa normalmente toma as melhores decisões. Se você gostou desse conteúdo, deixa seu like, inscreve-se no canal e ative as notificações. Porque, sinceramente, meu objetivo aqui é transformar temas tributários complexos em informações práticas para empresários, investidores e famílias que desejam proteger e expandir seu patrimônio de forma segura e estratégica. E deixa aqui nos comentários a sua opinião. Você acredita que a incorporação de lucros ao capital social deveria ser tributada? Quero acompanhar o debate com vocês, tá bom? Muito obrigado pela audiência e nós nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Grande abraço.